Fala, rapaziada. Eu recebi aí uma série de mensagens me perguntando, me questionando que palavra de ordem é essa, sem anistia? O que é isso? Eu achei que valia a pena a gente bater esse papo. Anistia é um instrumento no campo do direito e sobretudo no campo da política, que significa esquecimento. É, de certa forma, um perdão diante de crimes cometidos e com uma tentativa de pacificação social, traz-se esse recurso da anistia, do perdão. Então é uma forma para se garantir uma certa paz social, você perdoar aqueles que porventura tenham cometido delitos, crimes e etc., em nome de um esquecimento e de uma pacificação social. E por que é tão importante pensar em anistia no Brasil? Se o Brasil, ao longo da sua história, tem alguns pilares, eu poderia destacar que são dois pilares fundamentais. O primeiro é uma desigualdade social brutal, centrada em duas coisas fundamentais, o latifúndio e a escravidão. Latifúndio e escravidão são pilares de uma brutal e violentíssima desigualdade social. E outro pilar crucial na formação da nossa cultura e da nossa sociabilidade é o esquecimento. O Brasil, durante séculos, viveu um regime escravista e põe-se fim ao regime escravista por meio da Lei Áurea, que propõe um grande silenciamento. O próprio processo de independência vitorioso propõe um esquecimento sobre outros projetos muito mais radicais. Ao longo da história do Brasil, vários eventos e manifestações populares e manifestações de resistência e de contestação foram silenciadas, foram esquecidas. Há um projeto silenciador sobre a resistência e sobre o protagonismo das camadas populares, das mulheres, dos negros, etc. Talvez a anistia, a palavra anistia encontre o seu apogeu no final da ditadura militar. Os militares, ao controlarem o processo de abertura política, o processo de abertura lenta, gradual e segura, propuseram, ou melhor, impuseram uma anistia. Anistia era uma demanda dos movimentos contrários à ditadura que estavam pedindo um perdão às perseguições políticas. E o que os militares fizeram? Criaram uma lei de autoanistia. Os militares disseram exatamente assim na Lei de Anistia de 1979. Estão anistiados aqueles que cometeram crimes políticos e conexos. No parágrafo 1º, eles dizem que conexos são todos os crimes relativos aos crimes políticos. E no parágrafo 2º eles falam, nem todos os crimes políticos serão anistiados. Em outras palavras, os militares perdoaram eles próprios pelas torturas, desaparecimentos, mortes, mas não perdoaram todos os crimes políticos. Portanto, a nova república, ela se estrutura a partir deste signo chamado anistia. O Darcy Ribeiro, preso político, exilado pela ditadura, ele tem um texto incrível que ele fala: agora é tempo de perdão, é tempo de esquecimento, mas cuidado, não nos esqueçamos demais, porque senão no futuro essas mesmas pessoas que hoje impedem o nosso esquecimento vão querer novamente o nosso sangue e novamente vão pedir para que esqueçamos. A nova república então nasce a partir da lei de anistia. E diferentemente, por exemplo, da Argentina, diferentemente do Uruguai, nós não responsabilizamos um torturador. Então os militares que cometeram graves violações aos direitos humanos saíram sem qualquer responsabilização civil ou criminal. A nova república então se estrutura a partir do signo da anistia. E esse é um problema, porque se nós pararmos para pensar massacre do Carandiru, massacre da Candelária, massacre de Eldorado dos Carajás, chacina de Paraisópolis e uma série de outras chacinas e violências pelo aparato repressivo da democracia. Qual foi a responsabilização criminal dessas pessoas? Então, de certa forma, a negativa, o esquecimento, a negação de uma responsabilização faz com que as violências venham de forma reiterada sempre e sempre e sempre.
Se não há responsabilização pelos crimes cometidos, os crimes não se encerram e permanecem ad infinito. Então, portanto, quando, depois de uma série de barbáries que acompanhamos nesses últimos anos, diante de uma negação de se comprar vacina, diante de uma postura de truculência e violência, quando se clama por não anistia, está se clamando não por outra coisa que pela lembrança dos crimes e pela responsabilização. Não se está reivindicando vingança, está se reivindicando justiça. E especialmente após as cenas grotescas, terroristas e golpistas que vimos em Brasília, nada mais urgente do que clamar sem anistia. Para que talvez, em uma das primeiras vezes na história deste país, aqueles que cometeram graves violações à legalidade sejam punidos e responsabilizados pelos seus crimes, e que isso sirva como uma pedagogia social para que todo aquele que cometa violações saiba que será responsabilizado. Porque, de certa forma, as camadas, a classe trabalhadora, as camadas mais precarizadas da sociedade brasileira já são massacradas pela mão do Estado, sem direito à justiça, sem direito a um processo legal. De certa forma, clamar por não anistia, sem anistia, é clamar por justiça e é clamar para que, talvez por uma das primeiras vezes, o Brasil possa olhar face a face para a sua história e iniciar, talvez, uma nova forma de olhar para si e olhar para o futuro. A própria ideia de que o brasileiro é um povo pacífico, que o brasileiro é um homem cordial, ela está permeada por essa ideia de esquecimento. Não somos pacíficos, não somos cordiais. Vivemos uma história de massacre, massacre, massacre e massacre, mas sem qualquer responsabilização pelos agentes do massacre. E agora, ao clamar sem anistia, lutamos para que haja um futuro com justiça e com responsabilização pelos atos. Um forte abraço e veremos o que o futuro nos aguarda.